eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje estamos trazendo para você uma reflexão sobre autorretrato com a nossa queridíssima Carla Niland e a Magda Costa. Boa noite, Carla. Boa noite, Lauro. Boa noite, pessoal. Vamos falar o que a gente pensa sobre autorretrato? Bom, a gente podia começar dizendo, né, que o autorretrato é uma forma de expressão artística que a gente pode considerar que muitos pintores usaram essa técnica para falar de si, né? Mais reflexiva, ela tem uma intenção mais elaborada, então, e é onde o artista, de alguma forma, através da pintura, do desenho, representa a si mesmo, né? A gente pode pensar que os primeiros autorretratos já estavam lá na época das cavernas, né? Quando o homem primitivo começou a desenhar as suas mãos nas paredes, ele já fazia... Quem está sem microfone? Não, eu acho que a Carla disse que estava tá. Sim, tá bem. Ela viu, está sem microfone. Tudo bem. E que já começava, então, a se representar nesses desenhos, nessas pinturas, não é? Então, a gente pode considerar como um estudo também da própria imagem, podendo explorar suas emoções, o estado de espírito do artista. O Van Gogh é um exemplo disso. Ele traz diversos momentos, ele fez muitos autorretratos, né? Autorretratos e em diferentes momentos. Então, tem um deles em que foi logo depois que ele, naquela crise, cortou a orelha, ele então se representa com uma atadura na orelha. Tem um outro em que ele está bastante deprimido, então a figura ela está com a cabeça mais baixa. Não sei se depois tu vai mostrar, não é, Carla? A Frida Kahlo também trouxe muito das suas de representações de seus momentos na vida, das dores do acidente, né? Dos abortos que ela teve. Então, muitos das suas pinturas eram autorretratos, né? Em cores bem fortes, muito vivas, muito simbólicos, que eu acho que o autorretrato tem essa questão, né? Usa muito a representação simbólica, né? Que pode ser do ambiente, do sujeito, mas também do seu entorno, da casa, do quarto, do local onde ele está. E a gente entende como um olhar para si, um encontro mais íntimo consigo mesmo, né? Tem um foco na representação de si. Não sei se tu queres acrescentar alguma coisa, Carla. Eu estou assim, né? Levando aqui para poder engatar aqui na rádio, mas agora consegui encaixar. Fiquei tentando aqui, por isso que eu me distanciei um pouco. Eu estava te escutando, Magda, e estava pensando assim, bom, quando a gente vê os primeiros, isso que é uma coisa que é o trabalho na oficina, né, no workshop que eu dou, que a gente vai dar em conjunto agora, a questão das mãos como autorretrato, né, tem uma importância enorme, porque era como as pessoas se retratavam. E o mais interessante é que agora tem umas novas descobertas que eles fizeram, encontraram em algumas cavernas desenhos, retratos de casais se beijando, né? Então, assim, são autorretrato, né? É um retrato do momento, né? Se retratou. Conta uma história também, não é? Conta uma história. Ele tem uma narrativa, de certa forma, não é? Então, assim, a gente pode dizer que é uma forma, o autorretrato é uma forma de expressão artística, mais reflexiva, e eu acho que ela é muito intencional. O autorretrato, ele sempre tem uma intenção, é um intencional elaborado, né? O artista, a pessoa se representa a si mesma, né? Ela é um
na verdade, eu fico pensando, né, que é um estudo sobre si mesmo, né, uma busca de um autoconhecimento, né, Claro, da pode nossa ser, forma né? de nos Claro. comportarmos, né, da nossa forma, de nos percebermos, e a Uhum. como a gente expressa. Eu até coloquei uma coisa que eu botei, assim, do que eu penso, né, que o autorretrato pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, uma forma de entrar em contato com questões que nos habitam e que muitas vezes a gente desconhece, não é? Uhum. É um olhar para as alegrias, para as tristezas, para as dores, né, às vezes antigas, né, assim, eu sempre penso que nós somos um empilhamento de experiências, né, que as nossas Uhum. experiências vão se empilhando, e é uma oportunidade da gente se ressignificar, de dar novo sentido, de buscar outra forma de se colocar no mundo, ressignificar as alegrias, as dores, esse empilhamento, né, de Uhum. experiências e dar um sentido, dar um outro Claro. sentido, E que né. vai depender muito, claro, e que vai, desculpa, Carla, e que vai depender muito, não é, Carla, também do nosso filtro, da lente pelo qual miramos o mundo e nos miramos, né? Eu estava pensando nos retratos, nos autorretratos da Tarsila do Amaral, no, do Picasso, né? O quanto eles representam também determinado momento da pintura daquele pintor, daquela pintora, né? Do momento, da forma como eles estão vendo o mundo também e vendo a si próprios, né? O filtro que estão usando nesta história, assim, nesse momento da sua história. Eu E acho aí, que né, disso que tu falavas, né, ele tem uma intenção, uma permanência, né? o autorretrato, ele trabalha com a permanência, diferente do digamos assim, tá, a gente tem toda essa discussão do selfie, né? É, é, o que é o autorretrato e o que é selfie, né? Se tem Claro, diferença. porque a selfie é um sinônimo de autorretrato, só que ela é feita atualmente, né, com câmeras digitais. Então, e com o advento de uma coisa muito importante, que foi a câmera frontal, né? Que possibilita, então, que se faça outras experiências. Mas ela também pode ser uma experiência artística. É que, como um fenômeno mais recente, não é, Carla? Mais casual, mais instantâneo, ficou muito mais popular e, por vezes, num uso indiscriminado nas redes sociais. Um uso massificado. Então, é uma comunicação mais rápida, tem a intenção também de mostrar esse estado de espírito, né, do momento. Seria diferente de querer narrar algo da história, embora esteja mostrando algo, né? Embora possa ter também uma narrativa, e às vezes nos usos políticos tem uma narrativa, né? Uso político, uso pelo capital, né? Pelo capital, no mercado, não é? Né? Então, e que busca também muitos likes, não é? Busca uma validação social aí. Tá? Então, ela também diz respeito à forma como nós nos representamos, como somos representados pelos outros, as selfies. Quantas selfies nós fizemos também na viagem, não? E foi muito bom, foi prazeroso, não é? Nem todas foram, pouquíssimas foram para as redes sociais, porque elas também representavam um momento, e momentos íntimos, às vezes, momento de troca com amigos. Nem sempre isso precisa ser publicizado, não é?
Pode ser um registro daquele instantâneo, daquele momento. O que a Carla está dizendo aqui, eu só cogito em me incluir em fotos, nos eventos, caminhadas, comemoração, para registrar momentos especiais. Claro, né, Carla? Carla Bacedo, é uma forma de se usar esse recurso sem ser massificado, né? Com uma intenção, né? Com o desejo de registrar e guardar na memória também. Uhum. Mas quando ela coloca aqui fotos, eu só cogito em me incluir em fotos. Bom, eu não sei se ela está falando de ser retratada ou de se autorretratar. Depois tu me diz aí, Carla. Porque uma coisa é tu ser retratada, outra coisa é tu fazer uma selfie para falar daquele momento, para dizer daquele momento. É que a selfie em si ela é mais contemporânea. Né? Tem uma situação que eu escutei o Sebastião Salgado falar, até mencionei para ti, e hoje um amigo também lembrou disso. Né? Ele tinha uma certa implicância com a fotografia digital, né? Porque a gente produz tantas imagens, tá? Milhões, e elas não têm uma intenção necessariamente, e elas não têm uma permanência, né? Talvez uma das grandes questões que a gente tenha que poder pensar, e aí o selfie entra como autorretrato, é quando ele tem uma intenção, é quando ele tem a possibilidade da permanência. Então, eu ia dizer se tu isso. faz uma selfie, ou se tu faz um autorretrato com uma câmera, sei lá o que tu vai usar, com a pintura, com a escultura, que é o que a Camille Claudel fazia, né? Essa questão da permanência e da intenção como uma representação de si, do que te toca, do que tu quer do que tu quer trazer para fora, dando um significado. Eu acho que essa é a diferença entre um autorretrato e uma selfie pela rede social, como contato de rede social, que também é um autorretrato, mas digamos assim, de uma outra área, vem de uma outra vertente, né? Na minha concepção. É que talvez, Carla, a diferença, me parece assim, que a selfie, ela engloba mais esse momento contemporâneo e o uso das câmeras digitais. Tá? Frontal, né? Hã? A câmera frontal. Frontal, porque está virada para si, não é? Não, até pode ser num autorretrato no espelho. Né? Pode ser no espelho. Foi isso aqui que eu fiz. O autorretrato que eu fiz, que nós colocamos ali também, ele é em frente a uma janela, que serviu como espelho. Então, eu não usei a câmera frontal. Né? Não usei a câmera frontal, eu usei normal. Tá bem? E nem tinha intenção de fazer autorretrato. Nesse momento, nós estávamos num terraço, né, olhando a cidade do alto, e a mim me encantava a cidade que eu vi iluminada, né? E eu me aproximei da janela para olhar a cidade. Então, era o terraço do Acaiaca, né? Então, se via a cidade ali linda, né? Toda iluminada, e aquilo me encantou. A cidade de Belo Horizonte, para as pessoas saberem. Isso, Belo Horizonte, nós estávamos num grupo de amigos, numa série de trocas, então um momento de encontro, não é? E quando eu fiz quando eu fui fazer a foto da cidade, eu percebi o reflexo. E quando eu percebi o reflexo, aí sim eu tive a intenção de fazer o autorretrato.
porque eu achei que aquela imagem capturou um momento meu que eu estava vivendo, que estava bem simbólico para mim, que era de estar viajando, de estar com amigos, de estar encantada com a cidade, de me sentir, de certa forma, habitada por essa cidade. Não que eu habitasse a cidade, porque eu não habitava, eu era visitante na cidade. Mas todo o contato que nós tivemos com a música, com a arte, nessa cidade eu me senti habitada por ela, né? Então, isso me encantou, e aí esse autorretrato ele passa a ter uma narrativa para mim. E tem todo um não visível aí, né? Que é da relação de amizade que estava circulando. Claro, com a cidade, com as pessoas, com as trocas que eram feitas, do invisível que continha que estava contido naquele momento, digamos assim. O que não era visível, na verdade, né? O que não é visível para as pessoas, né? A Carla está falando aqui que ficou linda a foto. Eu também gostei dela, Carla. Eu achei que ficou especial, assim. E antes ela estava falando do se autorretratar. Se autorretratar. Autorretratar, né? E aí ela coloca aqui que literalmente compartilhou o olhar. Exatamente. Né? E eu acho que é essa a intenção daí, não é? Eu quero trazer aqui, Magda, um material aqui. Vou adicionar aqui, espera aí. Bom, eu trouxe aqui fotógrafos, tá certo? Né? Eu acho que tem uma coisa de... a Ilse Bing, eu utilizo o trabalho dela no workshop, eu gosto muito, né? Um autorretrato com espelhos, e é engraçado, né? Porque o que está valorizando aqui é a câmera Leica dela, né? É um valor da Leica, da câmera ali. Então, como não tem câmera frontal, utiliza o espelho, muitos utilizavam o espelho para se retratar, né? E ela é uma fotógrafa alemã, super vanguardista, assim, para a época. Ela é essa foto aí é de 1931, né? E ela diz assim, que sinto que a câmera é uma extensão dos meus olhos e que se move comigo. Então, ali, ela tá, o valor todo está no autorretrato com a câmera, né? Claro. E o que a gente não vê ali, ela narra, né? Ela claro. Tem que dizer para a gente poder entender do sentimento. Né? Claro, ela coloca nessa narrativa movimento, não é? O movimento dos olhos. Uhum. Aqui, essa aqui é a Daiane Arbus, né? E tem o retrato, o duplo autorretrato aqui, que ela faz ela encaixa, né? Essa foto de 1945 com a filha dela, Dom. Um dos principais temas da fotógrafa, aliás, eram pessoas que estavam à margem, né? À margem da sociedade. Ela gostava muito de fotografar isso. E o que eu acho interessante é que tem um filme que dizem que se inspirou, é aquele dos gêmeos. Eu tenho que descobrir o nome. Eu estava com ele agora quando eu fui falar e me perdi. Enfim, é um filme ver como o que interessa é que o autorretrato, a fotografia, ela inspira, né? Ela inspira, assim como com Tarsila, né? Por exemplo, esse vestido vermelho que a Tarsila Amaral está utilizando, né? Ela usou numa festa que ela foi, e quando ela voltou da festa, ela foi fazer o autorretrato, ela foi pintar. Primeiro que ela era uma mulher muito elegante, super vanguardista, né? E ela foi fazer o autorretrato depois que ela veio da festa, né? Com esse vestido, essa gola
vermelha, né? Então, assim, e quantas coisas a gente vê com esse vermelho, azul, quantas influência tem esse retrato mais orgânico, o outro que ela está só com o brinco, né? Aparece o rosto, a cabeça, os brincos. Né? Esse outro abaixo, com esse cabelo mais cacheado, uma flor, né? no cabelo. Quantas influências teve? A quantas pessoas influenciou? O que ela quis dizer com isso? E a Frida Kahlo, que é das pintoras, é uma pintora mexicana, para quem não sabe, não conhece a Frida Kahlo, passou muitos anos acamada depois de um acidente, quando jovem, que foi atropelada, com muitos problemas, né? Muitos problemas físicos, né? Tem uma das pinturas, pelo que eu li e conheço do trabalho dela, ela é uma das artistas que mais se autorretratou, né? Porque era a forma que ela tinha de se expressar a dor. E a gente vê ali bem do meio, né, que tem uma coluna, nessa coluna dela, né, era o problema de coluna que ela tinha, e ela cria um pilar ali, uma coluna para se sustentar. Né? Então, assim, ela traz toda a dor dela, ela traz as alegrias, ela traz a seriedade, né? Então, ela vai trazendo muitos retratos de si, muitas expressões da sua própria história, o tempo todo. Né? Talvez tenha sido uma grande forma dela elaborar toda a dor que ela sentia. Né? Dor física, né? E dor psíquica, porque era uma pessoa Psíquica também. não tinha como se locomover, como se mexer, né? Não sei, Magda, quer fazer algum comentário? Eu vou ver se eu Não, acho. e também o uso, a possibilidade do uso dos espelhos, que ela começa muito cedo, né? Quando logo depois do acidente, que ela começa primeiro a pintar, a retratar os pés, né? Depois o pai dá de presente para ela um espelho que é colocado acima da cama dela, e ela então segue, né, fazendo esses autorretratos, que foi também a forma dela poder se expressar estando imobilizada. Né? Foi o recurso que ela desenvolveu. Né? Isso acho que uma parte bem importante e sublimatória, digamos assim, desse período dela, não é? Então, eu acho que essa questão, né, de podermos, o autorretrato, acho que tu usou uma palavra muito interessante, permite uma sublimação, né, das nossas dores. Né? Então, na medida em Dar um que eu outro destino. posso... Como é que é? Dar um outro destino a isso. Né? Isso. Eu posso dar um outro destino às minhas dores, mas para isso eu tenho que me olhar, eu tenho que me perceber, eu tenho que entrar em contato comigo mesmo. Tá? Por isso que eu digo assim que o autorretrato, independente das discussões se self é ou não é, ele exige um contato consigo mesmo, porque daí ele ganha sentido. Claro. Tá? Dá um Nesse, sentido para isso. e nesse sentido, né, Carla, eu lembrei de uma poesia do Mário Quintana que se chama Autorretrato, que diz assim: no autorretrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Né? Ele é simples, é singelo e, ao mesmo tempo, é da representatividade de cada um, né? No traço a traço. Interessante, né? Então a gente tem vários poetas que trabalham, né, o autorretrato. Às vezes a gente olha
há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de estar no Museu do Rodin e eu fiquei muito chocada, comentei contigo, com os trabalhos da Camille Claudel, né? Quem não viu, não assistiu, busca lá os filmes da Camille Claudel, vale a pena. Tem filme que trata sobre ela, conta a história dela, né? E eles dispuseram de tal maneira algumas esculturas dela, que não são grandes, né? E que é uma jovem, e o tempo vai passando, daí tem uma outra mulher, e vai passando o tempo, e mais que isso, tem uma das esculturas que ela vai meio que se desmanchando, assim, né? Que é a velha, né? E lendo sobre a história da Camille, né? Eu fiquei com olhando o trabalho dela ali, era ela mais integrada, mais inteira, mais forte, e na medida em que ela foi adoecendo, porque a Camille adoeceu psiquicamente, né? Ela foi se perdendo, a escultura dela, tem escultura que escorre o pedaço, ela vai se desmanchando, né? Uma escultura que vai desmanchando o ego, vai desmanchando, É um né? desvaimento da alma, né? A alma vai se embora, vai se esvaindo, né? É um autorretrato, né? E talvez, justo por poder trabalhar essas esculturas dessa maneira, partes dela ficaram muito inteiras. E o que a A gente ponto tem dela conseguir representar isso, né? a ponto de Porque conseguir. quando representa também a loucura pode ser colocada ali, não é? A loucura pode ser colocada ali, a dor colocada ali, a alegria colocada ali, mas no caso dela, né, essa desintegração de si, digamos assim. O Van Gogh também pintava assim seus autorretratos, né? Ele não à toa os traços dele, né, são traços sinuosos, né? Ele tem um autorretrato que tu olha, todo mundo olha aquele autorretrato dele. É formas dele poder se encontrar a si, né? Se achar ali. Então, por que a gente não pode trabalhar e pensar no autorretrato como um conhecimento de si? Claro, Né? ao mesmo tempo que fala também dessa perda de si, não é? Nesses traços também, o Van Gogh, né? Os últimos autorretratos dele, eles já são muito mais também com todos esses ângulos, digamos assim, né? De se Acho que perder. tu tem de se perder. Acho que tu, não sei se tu trouxeste alguns dele. Ah, eu não trouxe. É. Porque são muitos, né? Uhum. Eu vou tentar buscar agora. Vamos ver se eu consigo. Não, mas eu acho que não precisa, assim. Tu acha que não precisa? Bom, então tá. Não. Acho que nós já comentamos aqui. Vamos. Eu vou tentar buscar. Tu queres ler mais alguma coisa aí, Magda, que tu pensou? Eu estou tentando aqui ver se eu consigo buscar aqui o material, tá? Vou tentar encontrar aqui. Já volto aqui. Bom, eu acho que a gente estava falando sobre o autorretrato, sobre as selfies, o quanto a selfie ela representa muitas vezes essa massificação, não é? A perda do simbólico. Eu acho que o Jonathan Haidt, até naquele livro A Geração Ansiosa, ele traz o quanto nós vamos perdendo, o quanto a preocupação dele com as crianças, com os adolescentes, que vão perdendo a própria subjetividade, né? a possibilidade de desenvolver a sua subjetividade quando ficam só
tomados pelas imagens, mas vão perdendo a narrativa. A narrativa do mundo, a narrativa de si, ficam num contato mais superficial com o mundo. Né? A narrativa possibilita que haja um aprofundamento. Não é? Acho que, nesse sentido, esse excesso de ver as imagens, se perde a capacidade de olhar com mais profundidade e se perde também, diminui a capacidade de aprofundar e, com isso, de fantasiar, imaginar. O que pode levar, e isso achei bem interessante numa tese sobre o paradoxo do olhar. A Ana Carolina Sampaio Coelho, se não me engano é esse o nome dela, ela coloca que a gente vai diminuindo essa capacidade de olharmos para as pessoas, para as coisas com mais crítica, não é? Com mais intensidade, intencionalidade também, né? As coisas, elas são en passant, elas são mais superficiais. E com isso há um empobrecimento da alma do sujeito também, né? Um empobrecimento dessa subjetividade. Pois é, eu fico pensando, né? Quando a gente estava falando antes do selfie, né? E deixa eu tirar essa imagem aqui. Quando a gente estava antes falando da selfie, dessa intensidade, que é uma coisa que o Sebastião Salgado estava falando, dessa fotografia excessiva digital, né? Esse transbordamento de imagens, que a gente quase não dá conta. Eu acho que a gente não dá conta. Quando a gente fala da selfie, a selfie tem muito disso. Tudo bem que a gente possa concebê-la também como autorretrato de um mundo contemporâneo. Né? Mas a intenção, no geral, é para buscar apenas like, e numa total desconexão com o momento de fato. Né? E se não teve like, ela tira. Quer dizer, ela retira ela retira o post, né? Digamos assim. Ela arquiva, esconde. O que isso quer dizer, né? Desse nosso mundo contemporâneo? Será que a gente não tem que estar mais em contato consigo mesmo e buscar um retratar-se com mais profundidade? Será que não tem que ficar se olhando para além do espelho? Claro, porque quando nós ficamos só no espelho, há o risco de nos perdermos, né? Narcisicamente em nós mesmos, não é? Então, se Não, pode terminar de falar. Não, era isso, pode falar. Não, é que tu estava falando e eu penso assim, quando a gente colocou do que não é visível, né? O não visível é tudo que está ao redor, tudo que está acontecendo, e para tu perceber que o não visível, quem está se autorretratando, né? Tem que estar conectado consigo e com o ambiente. Porque eu posso me colocar com um autorretrato representando a minha casa, que foi o que tu falou no começo. Né? Eu posso representar meu ambiente como meu autorretrato. Eu posso representar uma parte do meu corpo, a minha sombra, mas eu tenho intenção. Claro, algo significativo para mim. Tu estás falando, posso representar, há uma representação, não é? Não é a coisa em si, há um pensamento, há uma intenção, há algo simbólico aí.
essa questão simbólica que eu acho que ela talvez diferencie de um fazer uma foto para um like apenas, né? Talvez essa seja a grande diferença. Eu penso Eu acho muito. que tem a intenção, né? E a gente tem que poder. Isso tem que ter uma durabilidade, isso tem que ter uma. Eu sempre sou favorável à impressão nesses casos, né? A impressão em papel de uma foto, de uma colagem, de uma escultura, de uma pintura, né? Isso, essa intenção, ela tem que estar impressa, ela tem que poder se concretizar, né? Essa representação, ela tem que ser palpável, digamos assim. A impressão não deixa de ser um registro disso, não é? Né? Um registro Sim. mais palpável, digamos. Porque ela é mais elaborada, ela ganha permanência, né? Uhum. Ganha permanência. A questão tá que a gente tem que ter permanência. Olha a Carla aqui, ela diz, pouquíssimas vezes fiz autorretrato, mas para me incluir num ambiente harmonioso. Mas Uhum. isso é um autorretrato, né? Claro, claro. Naquilo que faz sentido, não é? Quando a E aí, gente, assim, para me incluir num ambiente harmonioso, eu já estou dizendo que essa é parte minha. essa Tá? harmonia, não é? A essa composição. Tá? É uma harmonia, uma composição, tem razão. Né? Eu acho que isso é importante. É algo que é mediado pelas imagens, não é pela imagem em si. Né? Há uma relação entre ela e o ambiente. Né? Há uma inter-relação. Não é a imagem em si. É essa questão, né, É uma relação social aí. Né? Exatamente. Isso sai do. Entre a Isso pessoa e o seu ambiente, entre pessoas, não é? Então, não é o puro passar de imagens. porque isso Né? Nesse sentido. isso é o próprio expressar-se, né? É o se colocar, né, dentro do ambiente e registrar esse momento. Aliás, isso tem várias pesquisas, tem vários. Se a gente for olhar, tem algumas pessoas no Instagram que trabalham com autorretrato, né? Elas se autorretratam, entre outras coisas, se autorretratam. Claro que a fotografia, ela permite muito mais, nesse mundo contemporâneo, uma facilidade melhor para que se faça isso, né? Então, por exemplo, tem uma fotógrafa que eu gosto bastante, que ela é da região de Belém, né? De Belém do Pará. E ela trabalha, o nome dela é Carla Diniz, vocês podem buscar ali no Instagram dela. Né? E a Carla, ela fez um trabalho belíssimo a partir de um workshop que ela fez comigo, depois disso foi evoluindo, né? E ela trabalhou o momento de vida que ela estava, né? Então, tem uma foto dela que eu acho lindíssima, que eu inclusive tenho ela, que é ela deitada, tu não vê bem a imagem, e aí o que acontece? Ela, como um sonho, ela se sobrepõe numa outra imagem e uma corrente que prende. Né? Então, assim, eu, o autorretrato, ele permite que tu te expresse de muitas maneiras. Né? Claro. Eu posso utilizar máscaras,
posso utilizar muitas formas de dizer de mim, até porque o autorretrato, ele não necessariamente retrata a pessoa. Quando uma pessoa trabalha com autorretrato, ela vai inserindo outros elementos, né? Claro, ela retrata a representação de si naquele momento, né? Não é. É, é, Não, é Carla Diniz, Carla. Eu vou ter que ela está botar aqui. perguntando se é com K ou com C. É com K? Espera aí que eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu acho que é @Carla, se não me engano, _ Diniz, alguma coisa assim. É que como eu tenho ela no Instagram, eu já vou direto ali. Aqui, ó. Carla Diniz, acho que é assim, _ Diniz. Vale a pena olhar o trabalho dela. Assim, a gente tem outras fotógrafas aqui. Tem uma outra fotógrafa, né, assim, que ela trabalha as relações, assim como a, a Daiane Arbus trabalhou retratando a situação de miséria e outras coisas, e se retratando na sua relação com sua filha, né? Assim a gente tem outras fotógrafas, né? Que também fazem esse tipo de trabalho, e fotógrafos homens que também fazem esse tipo de trabalho, de se autorretratar, trazendo outros elementos. A gente às vezes fica pensando, mas essa pessoa é assim. Não, ela está, esse trabalho, esse autorretrato dela, neste momento, é um autorretrato daquele momento. É Claro. intencional, ele está querendo trazer elementos específicos e é daquele momento. Ele é o momento, o autorretrato, ele é sempre o momento presente. Sim, uma Ele representação de mundo de si daquele momento. Uhum. daquele momento que pode vir trazendo o passado, né? A história da pessoa, o empilhamento das suas experiências sendo trazida ali, porque se ela trouxe elementos da sua experiência vivida. Claro. Não importa se, eu nem vivi bem isso, mas eu achei que isso aqui representava algo, simbolizava algo que para mim faz algum sentido e coloca este elemento. Ok, mas é daquele momento, não é futuro. Pode trazer história como empilhamento, experiências passadas, mas ele é o presente. O autorretrato sempre vai ser o presente. Por isso que ele dá a possibilidade de trazer novos ângulos, né? Essa é a questão, né? Eu não sei o que tu pensa disso, Magda. Porque isso veio, porque é como eu penso, tá? Eu acho que é o que tu está pensando, acho que está bem, eu não discordo disso, está bem, né? Eu acho que tu vens trabalhando as oficinas de autorretrato e vem construindo isso, não é, Carla? Está bem, é a tua opinião. E como é que tu pensa que seja o autorretrato? Te Como eu já coloquei no coloquei, enrascado. como eu já coloquei, acho que já coloquei várias vezes isso aqui, né? Como essa representação de si, como essa representação do mundo, né? Desse Mas seu tu trouxe uma momento. Mas tu trouxe uma coisa nas nossas conversas, exatamente sobre essa foto que tu fez, que tu falava da Cidade Invisível, né? do Ítalo Calvino, que de alguma maneira tu associou, Não, talvez, é com... que como eu estava lendo é que a literatura para mim é algo bem importante, né? Então eu estava lendo para discutir num grupo o livro do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, né? E nós estávamos lá também naquele momento, enquanto fazíamos o autorretrato, eu fiz aquele autorretrato ali, mas enquanto fazíamos fotos da cidade, né, antes do autorretrato, os momentos em que se olhou para pontos da cidade, isso
da cidade, né? Surgiram situações até de olhar um prédio, que foi numa foto que tu fizeste, de um prédio, pensar que prédio é esse, onde é que ele está, como é que se chega lá, não é? Então, fomos construindo narrativas nossas a respeito do que nós imaginávamos daquela cidade, né? E quando eu fiz, depois de ter feito o autorretrato, e quando nós estávamos conversando, eu fiz a associação com as cidades invisíveis, onde a gente narra sempre, a gente olha para uma cidade, isso o Marco Polo fala para o Kublai Khan, né? Kublai Khan, que é a gente, Marco Polo no veneziano, e ele diz todas as cidades remetem a Veneza, né? E talvez, de alguma forma, todas as cidades, acho que foi a isso que tu está te referindo, de alguma forma, todas as cidades remetem às nossas cidades da infância, né? Tem algo ali que nos chama a atenção, né? E poderia fazer N associações aqui a partir disso, com as luzes da cidade, com viagens, com chegadas na cidade, quando eu era pequena, né? Que morei fora de Porto Alegre, quando chegava em Porto Alegre, o brilho, as luzes noturnas da cidade, porque o ônibus chegava à tarde, eu vinha de um outro estado, me encantava. Ou quando se chega de avião também, né? Mas aí são as representações, Carla, e eu acho que são as associações que nós vamos fazendo. Porque tem a imagem em si, tem aquela questão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Mas a imagem também precisa de uma narrativa, né? Também quando eu falo dessa imagem, né? Então, também ela precisa da palavra, né, para ser posta no mundo. Por isso que eu acho que as coisas elas se compõem, né? A gente pode trabalhar o autorretrato através de uma narrativa em imagem, em escultura, em pintura, em colagem, em texto. Claro. Tem um poeta que é o Paulo Henriques Brito, que diz assim, mas quando ele está falando da realidade, tá? Tem uma parte em que ele vai falar que a realidade é coisa delicada, de se pegar com a ponta dos dedos, um gesto mais brutal e pronto, o nada. A qualquer hora pode advir o fim, o mais terrível de todos os medos. Mas, felizmente, não é bem assim. Há uma saída, falar, falar muito. São as palavras que suportam o mundo, não os ombros. Sem o porquê, sem o sim, todos os ombros afundam juntos. Basta uma boca aberta ou um rabisco num papel para salvar o universo. Portanto, meus amigos, eu insisto, falem sem parar, mesmo sem assunto. Eu agora estava falando sobre isso e me lembrei deste poema dele que eu tinha anotado. Pois fale mesmo sem assunto, né? Na verdade, quando a gente fala sem assunto, muitas vezes a gente fala muito da gente, né? Porque tu não está usando nada, né? E eu acho que isso é uma coisa que o autorretrato, seja ele da forma como for, em que suporte for, qual o instrumento utilizado, qual o suporte utilizado, né? Ele é um falar de si, ele é um ir falando, né? Para que possa ir advindo aquilo que está lá dentro, que nos compõe, né? Seja em forma de
de dores para que elas possam sair, seja em forma de alegria, mas é um colocar a si, né? É colocar-se, né? E é de extrema intimidade. Um autorretrato eu considero de muita intimidade consigo mesmo, né? E eu estava querendo botar esse aqui, ó. O Biratã Braga, ele é um grande artista plástico, um pintor maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Quiçá um dia eu possa ter uma obra dele na minha casa. Mas esse é um autorretrato dele. E aí ele me diz assim que se autorretratar, por ele saber como ele está se sentindo e se olhando e se vendo, para ele se tornou fácil. Porque é o momento que ele entra em contato com ele mesmo. Uhum. Eu achei tão legal. Ó, Foi poético. De fato, Carla Macedo, foi poético, não é o que ele colocou. Uhum. é bem ver a poesia, né? Também é um autorretrato, como o Manuel de Barros diz, é difícil fotografar o silêncio, né? Então, assim, também temos nossas dificuldades de nos fotografarmos, né? Nos autofotografarmos ou nos olharmos, nos conhecermos, né? Porque a gente acaba olhando muito para fora e pouco para si, principalmente nesse mundo, eu acho que está muito agitado e eu acho que é importante esse conhecimento de si, para a gente não ser engolfado por esse excesso. A Carla diz que lindo, nunca tinha ouvido falar nesse artista no Biratã. O Biratã é um cara muito legal, vale a pena, Carla, olhar os trabalhos dele. Ele sempre posta os trabalhos dele no Instagram. E às vezes ele faz uns reels dele trabalhando também, do processo criativo dele. É muito interessante, né? Então, eu acho que a gente tem muitas maneiras de se colocar no mundo, e uma das maneiras da gente se conhecer e se colocar no mundo é através do autorretrato, é utilizar esse suporte, né, para poder se colocar. E eu hoje vou ficar devendo, tu me perguntou aqui nos bastidores da Lu, né, do Temperos Literários, eu não consegui colocar aqui, eu não sei o que aconteceu com esse programa, mas teve uma mudança, inclusive nas músicas. Eu vou ter que reorganizar isso aqui, vou ter que ver como funciona. Por Ó, isso que eu trouxe também a poesia do Paulo Henriques Brito, que seria, não é, a pessoa que ela falaria no Temperos Literários, né? Que agora ele faz parte da academia, né? Isso, uhum. Tem Então, uma assim, outra muito bonita dele, que diz assim: toda palavra já foi dita. Isso é sabido, e há que ser dita outra vez, e outra, e cada vez é outra, e a mesma. Nenhum de nós vai reinventar a roda, e, no entanto, cada um a reinventa para si, e roda e canta. Chegamos muito tarde, e não provamos o doce absinto e o ópio dos começos. E, no entanto, chegada a nossa vez, recomeçamos. Palavras tardias, mas com vertiginosa lucidez. O ácido saber de nossos dias. O ácido sabor de nossos dias. E eu não sei, eu acho que ela pergunta uma outra coisa assim. Eu associei bastante essa poesia dele com o que tu falavas e que nós falávamos sobre o autorretrato, que muitos pintores já fizeram, que muitos fotógrafos já fizeram, não é? Mas que a cada vez que é feito, ele é único para aquela pessoa, né? Porque ele representa aquele momento,
né? Ele tem uma intenção de falar de si, de se colocar ali. E é o se colocar naquele momento. Né? Aliás, o que a gente tem é sempre só o momento, né, Magda? Quando a gente às vezes fica pensando no futuro, né? Bom, Pois. o que a gente tem é o hoje, o que a gente sabe é que a gente está agora, nesse momento. Daqui a pouco, quando terminar a live, isso aqui já é passado. Já está terminando, né? Já estamos no outro momento, né? Exatamente. Mas Esse, vamos sendo, né, Carla? Vamos sendo. Vamos sendo. E vamos nos olhando a cada momento. Agora, quando tu falavas isso já é um outro momento, eu acho interessante também a questão do... eu não me lembro quem disse, tá? Eu escutei alguém falando que a sua mãe lhe dizia sempre que era para fazer muitas fotos. Durante toda a vida, fazer muitas fotos. Porque toda vez que ela olhasse, que essa pessoa, que essa filha olhasse para as fotos, ela acabaria se vendo melhor do que naquele momento que estava. Né? Mais bonita porque é mais jovem. E aí, isso me bateu num lugar, né, que eu acho que é o que nós temos conversado bastante também, que é ser sobre esse envelhecer sendo quem se é, né? Podendo passar por transformações, mas poder manter da sua essência, poder ter contato com aquilo que é seu e de mais importante. Né? E de poder continuar representando isso. Porque com o tempo, sim, o rosto tem mais rugas, o corpo perde a forma que tinha, adquire uma outra forma, não é? Mas se acrescentam outras questões nesse cenário também, né? Nesse entorno. Então, e aí cada um vai dar importância ou vai pontuar, não é? Aquilo que lhe toca, aquilo que lhe afeta. Diferente das selfies, que muitas vezes é a intenção de afetar o outro, de provocar o outro de alguma forma, de provocar algum tipo de reação, like, né? ou a multiplicação, né? dos reels, das postagens, né? O compartilhamento. É que talvez seja essa questão de chamar o outro, o olhar do outro sobre si. Uhum. E o autorretrato é a expressão de si. Exatamente. Talvez seja uma grande diferença. Sai da exibição de si para a expressão de si, né, Carla? Expressão de si para a expressão de si. Né? E o autorretrato, ele é um processo poético. Na verdade, ele é um processo de produção poética. Né? Eu penso sempre que ele é criativo. Né? E por aí ele já faz todo o sentido. Né? Então, assim, a gente pode organizar os pensamentos, organizar a sua forma de se expressar, a gente pode se conhecer, né, com autorretrato. Isso que eu acho que vale, porque se é a expressão, né, ela não é para o outro, ela é para mim. Claro. Ela é muito mais para mim do que para o outro. Eu não estou em busca do olhar do outro. Eu estou em busca de expressar quem eu sou, como eu sou. Para mim mesmo, não preciso postar, não preciso que ninguém me olhe, mas, né? Não preciso compartilhar, porque é íntimo, é meu, compartilho se eu quiser. Né? Claro. Por isso, o autorretrato tem a ver com essa construção de produção poética, uma produção poética e identitária. Identitária, de encontro consigo mesmo. Né? Eu sugiro para quem está olhando hoje, para quem vai olhar amanhã, para quem vai olhar depois da manhã, que faça um pequeno exercício
né, de se autorretratar, né? Que se olhe no espelho, não no passado, mas o espelho do presente, né? Que se mire, que se encontre, né? Fazendo um pequeno exercício de autorretrato, seja desenhado, seja com colagem. Busque uma única característica sua. Como eu sou? Bom, uma característica minha, né? Eu sou, sei lá, falante, eu sou quieta. Busque essa representação da sua quietude ou da sua intensidade, uma única qualidade, uma única característica, e trabalhe em cima dela. Possa se olhar ali e se pensar. Isso. E ponha isso de alguma forma em impressão, né? Com colagem, com fotografia, trabalhando uma mesma foto várias vezes, brincando, pintando, não importa, ela precisa ter esta intenção e ela precisa ter um pouco da materialização, né? Isso é importante que se materialize, que não fique só no pensamento. Uma brincadeira. Uma proposta. Um desafio, né? Mais alguma coisa, Magda, para a gente poder se despedir? Eu acho que nós já falamos bastante, né? Acho que nós podemos ir encerrando por aqui e deixar... Temos mais tempo em outros momentos para seguirmos conversando. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia de papo com